Muito boa noite a todos, né, aos meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem, né? Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de climatologia geográfica. Vamos tratar especificamente de hoje sobre os climas do Brasil, sua área de influência, superficialidade e as vegetações, né, que fazem parte de cada uma dessas regiões climáticas aqui no nosso território brasileiro. Vamos lá. Beleza, vou passando aqui o slide. Olha só, os climas do Brasil são esses aí, ó. Equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico úmido, semiárido e subtropical. Vamos entender o seguinte, que o nosso território ele tem uma grande dimensão continental, né, no sentido latitudinal. Essa distância, né, entre os nossos extremos aqui nos condiciona uma área geográfica que é atingida, que é influenciada por duas zonas climáticas bastante fortes aí no nosso planeta, que é a zona tropical e a zona temperada. Então, as regiões aqui, ó, mais próximas do Equador recebem nessa faixa que vai de 0 a 30 graus norte e 0 a 30 graus sul, bastante incidência de raios solares. Então nós temos aí um acúmulo de energia bastante interessante. Nas aulas anteriores, o que foi que a gente aprendeu? E quanto mais radiação térmica, mais disponibilidade de energia e, consequentemente, mais exuberância vegetal nós teremos. Então aí, ó, na parte 1, essa em azul, é onde nós temos a zona mais quente, né? Clima equatorial, e temos aí como exemplo dessa exuberância vegetal condicionada por essa exuberância também de energia que nós possuímos, energia térmica e energia luminosa, a vegetação amazônica. E ela vai reduzindo de exuberância à medida que você vai se distanciando da parte mais quente, né? Então nós temos aqui, ó, o tropical com cerrado, caatinga, levando em consideração que as questões de vegetação também são influenciadas pela litografia local. Então as questões de relevo e solo também estarão bastante ligadas à questão de quais as características que a vegetação ali possui, certo? Altitude, do relevo e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho também dos biomas no contexto global, né? Falamos dos climas do Brasil e na aula anterior falamos também dos climas de modo geral, né? Do mundo. Agora vamos entender aqui, ó. De novo, quanto mais energia, mais exuberância vegetal. Quanto menos energia, menos exuberância vegetal. Vamos entender o seguinte. Na região climática tropical nós temos mais energia, então nós consequentemente teremos aí na parte tropical, na zona climática tropical, uma série de ocorrências de vegetações com grande exuberância vegetal e grande heterogeneidade vegetal. Ora, se nós temos bastante energia, então essa energia que existe de sobra faz com que várias plantas cresçam e se desenvolvam aproveitando essa oferta generosa de energia térmica e luminosa que nós temos aí. Então, competições biológicas por energia teremos, só que de forma bastante reduzida. Então, eu tenho a possibilidade de ter no mesmo espaço uma grande variabilidade de espécies. À medida que você se distancia das áreas com bastante energia, você vai tendo uma redução, né, dessa biodiversidade, uma redução, né, dessa exuberância vegetal. Então você vai tendendo para uma vegetação mais espaçada, mais arbustiva, menos exuberante e homogênea.
no contexto de resumo, podemos assim falar. Então vamos entender o seguinte, ó. Florestas tropicais estão aqui localizadas nessa faixa de proximidade com o Equador, área de influência da zona climática tropical, a área mais quente. As savanas também, vegetações de clima mais aquecido, com mais energia, também bastante densa, com grande variabilidade de espécies vegetais. E os desertos? Os desertos, né, como eu falei no vídeo anterior, eles dependem. São regiões onde você vai ter condições de temperatura extremada. Ou você vai tender a extrema temperatura, ou seja, muita temperatura, ou então pouca temperatura. Não há um meio termo, não há uma equilibração, né? Então, a parte mais quente impossibilita o desenvolvimento de vegetação. E a parte mais fria também impossibilita o desenvolvimento de vegetação. Então, os desertos não são somente quentes, né? Então, podem também ser desertos gelados. Como está aqui, né? Na parte, ó, desertos absolutos com gelo, rocha ou areia. Chaparral. Esse chaparral que ele fala é um termo pouco utilizado hoje, né? Mas isso aí é para vegetação mediterrânea. Campos de regiões temperadas. Aí você vai ter grandes pradarias, né? Grading. Aqui no Brasil nós também temos um pouco, chamado os pampas gaúcho, né? Floresta temperada, taiga e a tundra, que já são vegetações de clima frio, zona climática polar. Chaparral, campos temperados, zona climática temperada. Vamos lá. Aí, ó, mudanças climáticas. Já estamos chegando aí ao fim das nossas aulas sobre clima, né? Então vamos falar aqui de um problema bastante polêmico, né? E com muitas opiniões, com muitas divergências, muitas contradições, né? Entre colegas geógrafos, colegas que trabalham mais especificamente na pesquisa do clima, né? Sobre a ideia de colegas geólogos, né? De biólogos, geógrafos que se dedicaram aí a pesquisa e a coleta de informações sobre a questão das alterações climáticas que o mundo tem sofrido e quais são as teorias com relação a isso. Atualmente, gente, nós acreditamos que boa parte das mudanças climáticas que o mundo tem sofrido, em muito, se deve à ação do ser humano. As nossas atividades econômicas têm colocado no meio ambiente um fardo bastante pesado, e isso tem cobrado o seu preço no contexto biológico, vinculado à hidrografia, à litografia, às vegetações e ao clima. Quando você desmata uma floresta inteira, você altera as características climáticas daquela região, as características hidrológicas, as características pelológicas. Todo o universo ele está conectado, né, numa série de ciclos biogeoquímicos que são interdependentes. E nós, seres humanos, né, a parte biótica, a esfera, né, a biosfera, ela existe como filho, como fruto da interação entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, quando eu, na minha necessidade humana, por comércio, por economia, eu altero de forma significativa as outras esferas que me condicionam à vida, então eu vou ter um desequilíbrio ecológico. E um desses desequilíbrios ecológicos são as alterações climáticas. O clima ele depende de uma série de fatores, como a gente aprendeu na primeira aula. Esses fatores eles dependem também de uma série de mecanismos que eles próprios criaram no desenrolar, né, dos processos que
acabaram construindo a configuração que eles possuem atualmente falando, né? Nem sempre a atmosfera foi o que ela é hoje. Nem sempre a água, né, e os recursos hidrológicos foram o que são hoje. As vegetações, as populações, a posição geográfica dos continentes, né? Nem sempre foi assim. Quem estudou geografia aí de forma mais intensa, né, vai saber que o mundo passou por uma série de transformações até alcançar a atual configuração que ele possui hoje. E nós, seres humanos, nós passamos bastante tempo aí, né, alterando e transformando algumas dessas características que a Terra adquiriu ao longo de milhares e milhares de anos de processo de adaptação, especiação, né, que deu a nós essa estrutura de vida, essa estrutura natural tão confortável que nós temos hoje, né? Então, essa é a ideia, né, mais defendida pela cadeira dos colegas aí, né? E mesmo por mim, né, eu acredito que as atividades humanas, como desmatamento, queimadas, poluição, né, dos recursos hidrológicos, provocou profundas transformações nos elementos climáticos que acabaram, né, tendo que entraram em desequilíbrio e provocaram aí um aquecimento anormal que tem acontecido em todas as regiões climáticas. Quando eu falo em regiões climáticas, eu falo tropical, temperado e o polar. Essas zonas climáticas têm apresentado uma elevação de temperatura que, embora para alguns possa ser mínima, mas que representa, né, uma alteração drástica na adaptação das plantas que vivem em cada uma